entre esse evento e a derrota de Cartago para os romanos, dizia que esse touro nunca havia existido. Porém, quando o capitão Emiliano saqueou Cartago, 260 anos depois, entre os objetos devolvidos a Agrigento estava esse touro que ainda lá permanecia à época de Diodoro Sículo, né? Então, com isso nós percebemos mais essa modalidade de pena capital que é touro de bronze. E, por fim, eu gostaria agora de falar sobre a crucificação. Por que nós analisamos todos esses métodos de pena de morte? Porque a minha intenção, amados, é mostrar o quanto as civilizações durante todo o período da história foram cruéis ao executar o seu semelhante, ao executar o próximo, né? Das diversas maneiras de crueldade. E nós fizemos questão de fazer assim um estudo sobre esses assuntos. É claro, nós aqui não estamos encerrando o assunto, mas estamos aqui dando uma visão panorâmica de como as pessoas são mortas ainda hoje, como as pessoas são executadas ainda hoje, com um único objetivo. Não para produzir medo, não para produzir desagrado. Eu imagino que vocês que estão me ouvindo, gostaria muito mais que eu estivesse falando aqui sobre a fé, sobre o amor, sobre o chamado ministerial, sobre finanças, sobre bênçãos, sobre a pessoa de Jesus Cristo, a sua divindade. Mas o que eu quero que você entenda é que o Evangelho de Jesus Cristo é proposta de vida. Proposta de vida para quem está morto. A morte espiritual é uma consequência da morte física. Por quê? Todos nós viemos a esse mundo fisicamente, recebemos da parte do nosso Deus uma vida, para que aqui em vida possamos decidir onde vamos passar a nossa eternidade. E aqui nós devemos decidir pela vida ou pela morte. E é realidade notória, é patente, é claro, é crua essa realidade, não tem por onde esconder. Isso é corrente, é evidente no nosso meio, onde quer que você esteja no planeta. Existe aí ao seu redor o perigo da morte súbita, o perigo da execução. Quando um assassino mata uma pessoa friamente, ele está executando, está decidindo sobre aquela vida. Então, nós precisamos entender como é que o ser humano age e como é que todos nós estamos sujeitos frente a essa questão da violência, frente a essa questão da pena capital, frente a essa questão da pena de morte. Não se esqueça que todo pecador tem sobre a sua cabeça uma espada. E essa espada, a qualquer momento, pode lhe cerrar a vida. A qualquer momento, pode lhe ceifar a vida. Porque se não houver arrependimento, a consequência é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Por que então falar de métodos de pena capital? Métodos de pena de morte? Com o único objetivo, para lhes mostrar o método mais cruel, o método mais sagaz, que aliás não é nem considerado uma pena de morte, e sim uma pena de tortura no mais alto nível, que o condenado não resiste e chega à morte. O objetivo não é matá-lo, o objetivo é torturá-lo, mas ele, não suportando tamanho nível de crueldade de tortura, acaba morrendo, que é o método da crucificação. E foi exatamente esse método que nosso Deus, o Criador, escolheu para enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, ao outeiro do Calvário e ali no mais tremendo, no mais expressivo espetáculo de todos os tempos,
Jesus Cristo, entre a terra e os céus, foi exposto à ignomínia, ao desprezo público, carregando sobre si os meus pecados, os seus pecados, as minhas maldições, as suas maldições e de todos aqueles que crerem em Jesus Cristo e entregarem a sua vida a Ele. Portanto, não se engane. Portanto, não queira que alguém lhe poupe ou livre de você ouvir esse relato, porque você precisa saber que a crueldade está presente sobre todos aqueles que não querem se arrepender e sobre todos aqueles que não querem entregar a sua vida para Jesus Cristo. Em última análise, Deus executará no inferno e também no lago de fogo todos aqueles que não quiserem saber dele. Irmãos, amados, isso é realidade, isso não é história, isso é Bíblia, isso é decreto divino. Aqueles que não quiserem saber de Jesus Cristo como único Senhor e único Salvador, aqueles que não quiserem abandonar as senhoras, que não quiserem abandonar os vários deuses aí, as várias divindades que eles matam e morrem por causa dessas divindades, que na verdade não são deuses, são demônios, né? Esses estão confinados à condenação eterna. E partindo desse mundo, sem estar em Cristo Jesus, vai diretamente para o inferno e do inferno será julgado e será lançado no lago de fogo. Portanto, entenda, nós fizemos esse apanhado, fizemos essa análise, fizemos esse estudo sobre métodos de pena de morte para analisarmos a partir desse momento o método mais cruel para se matar uma pessoa, que é o método da crucificação, para torturar, como já dissemos, né? E nós vamos tomar esse assunto a partir da nossa próxima aula. E a partir de agora, a partir da próxima aula, evidentemente, nós vamos falar especificamente sobre a crucificação de Jesus Cristo, sobre o que representa a crucificação de Jesus Cristo, o que representa a obra do Calvário na minha vida, na sua vida. Porque, irmãos, uma coisa é você saber o fato histórico. Jesus morreu na cruz, tá? Mas não é o suficiente. Você precisa saber o que a obra da cruz representa na sua vida. A ponto das pessoas ficarem idolatrando a cruz. Nós já falamos sobre isso. A cruz é instrumento de maldição. Não é para você colocar no pescoço, na orelha, tatuar no seu corpo, na camiseta, na veste. Cruz é objeto de maldição e quem opera através de objeto de maldição chamado cruz é um demônio chamado Crúcitas. Foi nesse instrumento que Deus permitiu que o seu filho morresse, na cruz. Porém, o que nós estamos falando, analisando, avaliando e queremos buscar o entendimento de uma forma definitiva é a obra da crucificação na nossa vida. A obra da cruz na nossa vida é totalmente diferente. Uma coisa é o elemento cruz, é o objeto cruz. Esse deve ser descartado da sua vida. Isso é maldição. Outra coisa é a obra que foi realizada na cruz. A obra que foi realizada nesse instrumento. É esta obra que nos coloca na presença do nosso Deus como filhos, lavados, remidos, justificados pelo sangue de Jesus. Então não perca, a partir da próxima aula vamos especificamente falar sobre a crucificação, o mais terrível método de tortura que culmina na execução do condenado. Pai, em nome de Jesus eu te louvo. Obrigado, Senhor, por mais essa grande oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para estudarmos tão precioso tema, porque a crucificação de Jesus Cristo é o tema central da palavra de Deus. De Gênesis ao Apocalipse, está nos revelando o Cordeiro de Deus,
o sacrifício vicário, que uma vez por todas já foi realizado através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mais por novilhos, não é mais por bodes, não é mais por cabras, não é mais por animais, mas o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito de Deus, que veio a esse mundo em carne, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos, está sentado à destra de Deus Pai, está vivo, reina e voltará, o nosso único Senhor e o nosso único Salvador, a quem confessamos e oramos em nome de Jesus e abençoamos a todos os nossos ouvintes. Amém e amém.